Beleza, então seja bem-vindo ao projeto, cara. E vai ser bacana demais trocar essa experiência, porque a ideia é coletar depoimentos mesmo de pessoas, né, que conviveram com o William, tiveram, né, um período que trabalharam juntos e, obviamente, né, tu foi, né, ajudado num processo de desenvolvimento humano, pessoal, formação como líder, enfim, todas as áreas que o William consegue, né, te ajudar, conseguiu te ajudar, enfim, e certamente vai ser um bate-papo bem bacana, bem especial. E Legal. te agradecer imensamente a disponibilidade, né, para atender esse chamado, não, já estamos no final da noite, então bacana demais, agradeço mesmo de coração, em nome do William, com certeza também. Cara, para que a gente possa começar, conta pra gente aí como é que o William fez parte da tua vida, né? Conta aí para o pessoal poder também entender um pouquinho da onde que vem o William, como é que ele fez parte da tua trajetória pessoal, profissional, enfim, para que a gente possa conhecer um pouquinho também do Rafael. Cara, legal. Vamos lá. Eu tava um tempo trabalhando dentro de um cliente, tá? Nós éramos da mesma empresa, eu trabalhava já há alguns anos dentro do cliente, eu dificilmente ia na empresa. E teve um determinado dia que eu recebi um e-mail convidando para um evento na empresa. Eu não costumava ir nesse evento. E daí eu disse assim, poxa, eu vou dar um pulinho lá, pelo menos, né, depois de um ano e pouco, 2 anos sem ir na empresa, eu vou dar um pulo, vou dar um oi pro pessoal e tal. E daí, casualmente, eu cheguei lá e um dos sócios queria o status, saber como é que estava o cliente e tal, né? Eles são muito preocupados com isso. E daí, nisso, eu cruzei com ele, é, daí eu entrei para falar e ele entrou junto, e eu vi que ele ficou ali atento e tal. Daí, enfim, acabou a reunião, daí depois ele me chamou e disse assim, poxa, é, eu sou o teu gestor, cara. Eu disse, pô, então tu é o William e tal, porque a empresa estava mudando algumas posições, né? E daí ele disse assim, poxa, muito prazer e tal, sou o teu gestor, eu estava acompanhando aqui e eu queria te apresentar o meu plano de trabalho, cara, né? Eu gostaria de te mostrar aonde que a gente está. Nós temos alguns desafios pela frente, alguns gaps. Eu gostaria de te mostrar onde que a gente está e eu gostaria de contar contigo. Daí, enfim, a gente teve uma conversa e disse assim, poxa, vamos tomar um café. Fomos tomar um café, né? Daí a gente conversou, enfim, a gente conversou sobre alguns aspectos e tal. E ele disse assim: olha, eu gostaria de contar contigo, eu tenho algumas expectativas, eu também tenho intenção de te dar algumas oportunidades, né? E uma coisa bem legal que ele falou na época, né? Que marcou, ele disse assim: tu vai estar num ambiente seguro para errar, cara. E, poxa, isso aí foi muito bacana, porque assim, às vezes a gente precisa avançar, né? E é importante a gente ter, de certa forma, uma segurança, um apoio, né? Pô, eu abracei de cara, né? Foi muito legal, né? E a partir daí a gente trabalhou uns bons anos aí juntos, se desenvolvendo, né? E esse desenvolvimento, Rafael, ele chegou a canalizar, então ele era o teu gestor e depois tu se tornou gestor também, líder. Como é que vocês atuaram diretamente, né? Como é que tu te aproximou, digamos, dele a partir desse primeiro contato aí? Teve algumas mudanças, né? O projeto onde eu estava trabalhando, ele já estava no fim, então eu tinha mais alguns meses atuando nesse projeto. E daí depois eu regressei para trabalhar dentro da empresa de novo e tinham alguns projetos, algumas oportunidades. E essas oportunidades estavam diretamente ligadas ao William, né? Então, nós entendemos essas oportunidades, a gente trouxe, né, qual era o cenário atual e a partir daí a gente começou a trabalhar regularmente, né? Nós tínhamos um grupo, né? Tinha um grupo de pares que trabalhavam também junto com ele. Então, nós tínhamos as nossas reuniões, né? Os nossos eventos e tudo isso, né? E tudo isso a gente fazia assim uma certa sincronia, assim, né? E evoluía junto. Sensacional, bacana. E dessa experiência, né? Vamos lá, o William certamente ele é um marco dentro da tua trajetória, né? Por tudo isso, né, que a gente já começando a falar, mas ele certamente ele tem algum significado. O que que representa a pessoa do William quando tu, né? Quando eu te faço perguntas, quando eu te falo do William, o que que vem à mente do Rafael? O que que ele representa para ti como pessoa? Isso é interessante, cara, porque eu acho que um dos primeiros pontos assim que me vem assim ele tem uma atitude positiva, assim, ele é uma pessoa de atitude positiva.
né? Então, ele é uma pessoa que ele estabelece relações de confiança, né? Entre os pares, entre os liderados, né? Inclusive com os próprios superiores. Então, essa relação de confiança, ela abre portas, né? Confiança é muito importante. Então, assim, tem um grupo de aspectos que não só ele tinha, né? Mas como ele fazia questão de transmitir para o grupo, né, a importância de cada uma dessas características que ajudavam assim, a formar um bom líder. Entendi. Não, e é fundamental, né, que tu tenha, né, esse respaldo e essa maneira de atuar. E a gente sabe muitas vezes, né, num fluxo de trabalho tradicional ou empresas tradicionais, que os líderes eles não são muito receptivos, né? A gente não acaba tendo esse contato ou não tendo uma proximidade. E aí tem um pouco do desenvolvimento humano, né? Como é que é a figura, o que tu pode falar da figura humana do William? Certamente tu deve ter te reportado a ele várias vezes, ou algumas vezes, enfim, em situações, né, positivas, negativas, mas enfim, em N situações. Como é que é ele como ser humano? O que tu pode contar pra gente dele como uma pessoa receptiva, digamos assim? Legal. Também eu posso trazer assim que são experiências muito válidas, né? Eu tive alguns líderes muito bons, cara, na minha vida, né? E é interessante porque existem alguns estereótipos de chefes, existem alguns estereótipos de líderes, existem algumas técnicas que a gente pode moldar uma pessoa que venha a ser líder, né? Mas tem algumas características que alguns líderes natos e, e que realmente querem de uma forma genuína desenvolver pessoas que têm, né? Então, assim, tem características como integridade, essa própria relação de confiança, né? Que traz e eu posso ressaltar um evento bacana que a gente fez. Nós fizemos um evento de 2 dias, aonde o William utilizou parte desse evento para ele trazer um conhecimento dele pessoal, né? Um conhecimento muito mais relacionado à pessoa, ao teu desenvolvimento como indivíduo do que necessariamente como liderança, né? E como isso faz parte e como isso é importante no nosso dia a dia, né? Não trazendo simplesmente o aspecto líder, o aspecto resultado, o aspecto meta. Entendi. Não, é como eu falei, é o conceito, né, de tu mudar o, né, vamos lá, o conceito tradicional é resultado, meta, é técnica, é curso, é evolução, enfim, beleza, tudo isso é importante, mas a gente vê muito, e isso muito antes de uma pandemia, talvez a pandemia ela acelerou muito mais isso hoje, mas antes mesmo de uma pandemia a gente vê que estresse, tensão, trabalho, exaustão, elas, né, tem que desassociar isso. E certamente toda essa questão, né, de ter uma pessoa tão à frente do tempo faz com que isso aconteça. Tem algum ponto-chave que tu destacaria significativo nessa trajetória, em tudo isso que tu está falando, que tu pode dizer assim, poxa, para mim ele me ensinou, essa experiência foi válida. Ele, sei lá, dá um exemplo, ele é uma pessoa positiva, como tu falou. Então, esse ponto eu destacaria por isso. Enfim, quais pontos chaves tu elencaria de todo esse processo que tu está contando com a gente, contando para a gente aí? É interessante assim que com o passar do tempo se agrega mais valores assim, né? Muitas vezes no dia a dia a gente acaba não se a gente não muitas vezes passa batido algumas pequenas atitudes, né? Mas existe um mantra do William assim muito forte que ele sempre chegava e dizia assim, pessoal, relaxa, tudo vai dar certo, entendeu? Então, claro que a gente sempre enfrenta decisões todos os dias, né? Algumas decisões elas são favoráveis para nós, são favoráveis para todos. Outras decisões a gente tem que tomar, elas não são favoráveis, né? Mas no final das contas, assim, se a gente está de uma forma
positiva, querendo gerar resultado, querendo o bem de todos, mesmo as decisões que elas não são favoráveis para nós, elas têm que servir como um aprendizado, né? A gente também não pode deixar que isso acabe conosco, né? Então, aquela questão dele, relaxa, cara, relaxa, vai dar tudo certo, enfim, no pior das hipóteses, né? Ou numa situação negativa, a gente vai aprender alguma coisa, né? Aprender como lidar diferente com isso. Então, eu acho que esse mantra, assim, ele é muito forte, assim, com todo mundo que trabalhou com ele, né? Além de fatores, como eu comentei, assim, da positividade dele, né? Das relações de confiança. Tu consegue notar na tua vida, na tua rotina, no teu trabalho, por essa convivência que vocês tiveram, ou esses reportes que tu tinha que se, né, fazer diretamente a ele, alguma diferença dentro de si? Olhando agora uma pergunta para ti mesmo, olhando para dentro de si, tu consegue notar alguma diferença por ter convivido, por ter sido transformado por ter sido tocado por essa experiência, por essa habilidade que é natural dele? Sim, sim, sim. Eu acho que as próprias relações, elas fazem isso, tá? Eu acho que as próprias relações, enfim, tanto pessoais como profissionais, elas ajudam, assim, a gente a se desenvolver como pessoas, né? Mas é muito legal quando a gente consegue ter relações com pessoas é, que elas se propõem, né? Ela se propõe a chegar e dizer assim, poxa, olha só, tem grupos de conhecimentos que eu tenho estudado, que eu tenho praticado, que eu tenho vivenciado, que talvez façam a diferença para nós, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, seja muitas vezes numa conversa, num almoço, numa reunião, numa palestra ou numa troca de informações sobre livros, né? É, tudo é sempre válido, né? Tudo é sempre válido e a gente carrega, né? Além assim do aspecto profissional, a gente carrega é, o próprio fator pessoa, assim, né? A própria amizade que fica, né? Com certeza. Até tu falou um ponto, né? Tipo, um almoço, alguma coisa assim, né? Eu tenho para mim, assim, que eu acompanho várias e várias pessoas, né? Geralmente um almoço, e aí tem um mantra, né? Tu falou de mantra, que eu acompanho nas redes sociais. Nunca almoce sozinho, né? Porque num almoço tu pode fazer negócios, tu pode fazer amizades, tu pode trocar experiências. E certamente é um dos momentos que chave do teu dia que tu vai te relacionar com pessoas. Então é bacana, e aí tu traz essa experiência, né, de ter vivido isso também, é especial demais, só queria abrir esse parênteses, porque com certeza Sim, é bacana demais, e não sim, deve ter sim. sido um só, né, foram vários almoços, né, e eu acho que também houve essa troca, né, e certamente não só, a pergunta ela foi direcionada a ti, mas eu tenho certeza que também carrega pro próprio William, né, essa troca de experiências, certamente ele carrega também esse conhecimento, e ele levou consigo também tudo isso que tu comentou. Tem alguma mensagem? Tu já falou do mantra, mas eu digo no sentido de aprendizado mesmo, que tenha te marcado, sei lá, uma experiência talvez até negativa que se tornou positiva ali na frente, que tu consiga lembrar e consegue compartilhar com a gente. Sei lá, daqui a pouco alguma dificuldade, alguma necessidade da tua equipe, pessoal, enfim, e que ele foi fundamental para que isso pudesse ter sido resolvido, digamos assim. Eu acho que são algumas pequenas ações, tá? Eu não diria assim, alguma coisa que me marcou assim, eu acho que são pequenas coisas no dia a dia que foram importantes, né, que ajudam a construir, é, mas tem alguns fatos curiosos, assim, né, que a gente vivia, né, por exemplo, chegar um gestor, casualmente não aconteceu comigo, né, mas aconteceu com um par meu que ele chegou e disse assim, bah, cara, bah, William, bah, às vezes eu só precisava trabalhar um dia em casa. Imagina isso bem antes da pandemia, né? Daí ele olha e diz assim, mas eu nunca pedi para tu estar aqui, cara. Tu tem que entregar, entendeu? Tem que entregar resultado. É diferente, se tu acha que é importante estar em casa, reserva esse dia para tu trabalhar de casa, né? Então, assim, são algumas quebras de paradigmas, né? Tem outro fato curioso também que eu lembro, que nós estávamos, e uma das primeiras coisas que ele instituiu, assim, né?
não digo primeiro, assim, mas algumas das coisas que ele instituiu, assim, ele chegou e disse assim, pessoal, não manda e-mail. Eu não preciso de e-mail para o compromisso de vocês. Só me mandem e-mail se realmente precisar da minha assinatura no e-mail, tá? Ao invés disso, pega o telefone, me manda uma mensagem, me liga e pergunta, olha, eu posso contar contigo para isso? Se eu disser que sim, está firmado o compromisso. A mesma coisa tem que acontecer entre vocês. Não troquem e-mails. O e-mail ele não vai representar, né, o que o que vai ser feito ou não, né? Não é o e-mail que vai trazer o compromisso, né? É o compromisso entre nós. Então, assim, se destituiu assim uma série de burocracias, né? E o próprio time assim conseguia carregar com mais leveza, assim, poxa, numa conversa nós conseguimos chegar numa conclusão, né? As pessoas se responsabilizar e tudo acontecia, né? Então, assim, são pequenos fatos como esse, assim, no dia a dia, que tornavam o nosso trabalho melhor. Mais um fato interessante vem vindo, né? Mais um fato interessante, assim, ele tem uma dinâmica dele de aplicar feedbacks, né? Que é um pouco diferente do comum. Então, ele é um feedback um pouco diferenciado, é mais longo e tal, mas é um negócio bem interessante, assim. Então, se um dia tu puderes perguntar para ele, né, como é que é essa experiência, eu acho que vale, cara. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Não, com Assim. certeza, não tenha dúvida, porque tu sabes que, né, abrindo parênteses da nossa entrevista, desse bate-papo, ao término do dia, eu passo para ele um feedback de tudo aquilo que eu fiz, né, de todas as entrevistas, né, são bastante pessoas, né, e é um cara bastante conhecido, então a gente está fazendo, né, uma rodada de inúmeras entrevistas, inúmeras pessoas. Então, certamente eu vou brincar com ele depois da tua entrevista, que é a última do dia. Eu vou falar, cara, e o meu feedback me passa que eu quero entender. Mas, Vai cara, ser eu bem acho. legal, uma experiência legal. Não, e eu acho assim, ó, voltando para a entrevista, bate-papo, a quebra de paradigma não é normal, né? Tu vê que é uma pessoa diferenciada, né? Poxa, né? Eu não pedi para É um que. risco, Oi? é um risco, É um é um risco. risco. Tu pegou onde eu quero chegar. Porque, assim, ó, poxa, eu não pedi para te estar aqui. Não precisa mandar e-mail para firmar o acordo. Se eu disse para ti que sim, conta com o meu apoio e façam isso entre vocês. Cara, isso te dá uma liberdade, né, para tua equipe se tornar leve. E isso é um risco. Eu ia falar exatamente essa palavra. Porque é arriscado fazer isso. Mas a partir do momento que tu tem uma pessoa que te dá essa plataforma, que te dá essa sustentabilidade de fazer isso de maneira, obviamente, trabalho, né, suor, tu tem que honrar com o teu compromisso, mas se torna uma coisa tão natural, é aí que eu quero chegar, que se torna leve, se torna tranquilo, e daí vem a expectativa comparada com a realidade, né? Tu cria uma expectativa de bater a meta do número e calma que tudo vai ser solucionado, calma que tudo vai dar certo, mas aí tu faz acontecer porque tá leve, tá tranquilo, o ambiente tá agradável e tudo faz acontecer. É bacana demais, só contextualizando isso, porque é especial demais quando tu traz esses relatos. Eu acho que é quebrar paradigmas mesmo, né? É sair do tradicional, indo para a diferença, isso é bacana demais. E por tudo isso, tu acha, então, obviamente, que ele é uma pessoa capacitada e certa para formar líderes, formar lideranças, formar gestores. Por tudo isso, ele é sim essa pessoa? Sim, sim. Não, cara, sem dúvida nenhuma, tá? Assim, como eu comentei antes, ele tá entre, assim, os líderes que eu... Porque, assim, a gente tem que lembrar que eu já tive uma série de líderes, chefe, enfim, e a gente tem que lembrar que maus exemplos também são exemplos, né? Ao contrário dessa situação, que teve, inclusive, teve um momento bem legal, assim, uma vez no jantar, onde o William ele fez questão de reunir todo mundo, né? Poxa, era uma turma bem grande, assim. Se não me engano, a gente ficou entre 1 e 2 horas, cada um dos profissionais, né, liderados por ele, deu um pequeno depoimento, né, de algumas características que achava positiva nele. E, cara, eu acho que a gente ficou 1 ou 2 horas dando esses depoimentos. Foi um momento bem legal, assim.
E ele demonstrou que ele realmente tem alguns diferenciais positivos, diferente né, que eu comentei antes, né, mas ele tem vários diferenciais positivos que não eram só da minha visão, né, que era a visão de um grupo, e um grupo bem heterogêneo, assim, um grupo de pessoas com menos experiência, um grupo de pessoas com muita experiência, né, um grupo de colegas, assim, que tem anos de corrida, né? Então isso só solidificou, né, o caminho assim que ele tem percorrido e que tem sido com muito sucesso. Não, e vamos lá, né? Né? 2 horas, né, de coleta. Foi um momento bem legal, assim. Não, eu fico imaginando, né? Porque, sei lá, uma pessoa normalmente talvez levaria isso, sei lá, subiria a cabeça, ficaria, sei lá, e não, né? Segue sendo a mesma pessoa. Eu acho que é bacana, né? Eu acho que pontes, né? Não construir muros, né? Construir pontes para que a gente possa atravessar e conciliar isso tudo. Sim. E, obviamente, quando ele te traz, né, digamos, te convida para isso, te traz para o projeto dele, um projeto novo, disruptivo, inovador. Poxa, então, né, toda essa plataforma, toda essa ponte, né, que vocês atravessaram juntos tem, né, significado, não tenha dúvida disso, é bacana demais. Cara, assim, ó, sensacional. Eu preciso, né, te agradecer imensamente. Eu já falei isso no início e repito agora, porque abrir essa janela não é fácil. E eu tenho mais 4 perguntas em formato de bate-bola para a gente poder resumir tudo isso em perguntas objetivas. Rafael, se nós tivéssemos que definir um resumo, sintetizar tudo isso que a gente conversou sobre o que representa o William, para o Rafael, qual palavra tu conseguiria sintetizar isso? Ou frase, fica à vontade. Não, eu gosto muito assim dessa questão de positividade, tá? Eu acho que isso agrega. Eu acho que isso é, é muito mais do que simplesmente resultados, né? Do que profissionalismo, é muito mais são atitudes que elas agregam, né? Que tu consegue transmitir para as pessoas, né? Que fazem um bem coletivo. Então, é, essa imagem bem forte que eu tenho. Sensacional. Se nós tivéssemos que resumir ou sintetizar em uma frase, palavra, enfim, como que ele consegue, né, transformar, formar líderes, essa habilidade que ele tem? Traduz para a gente em uma palavra da tua experiência com ele. Cara, eu vou te dizer que assim, ó, eu fico bastante na dúvida assim entre integridade, relações de confiança. É um conjunto de adjetivos, né, que ele consegue praticar, né, que estabelece essas relações. Entendi. Não, sensacional, bacana. E para o Rafael, para ti, como pessoa, se tu pudesse resumir isso em uma frase, palavra, qual a mudança que para o Rafael tem mais significado, tem mais sentido dessa experiência de ter convivido com ele? Qual seria ela? Eu diria que crescimento, tá? Crescimento. Tu não é mais a mesma pessoa depois de ter convivido com ele diretamente? Não, é crescimento, assim, e um crescimento, como é que eu vou te dizer, um crescimento racional, um crescimento sensato, né? Um crescimento não pela dor, mas um crescimento como parceria, né? Como colegas ou como humanos, né? A gente poderia dizer. Entendi. Não, bacana. E para nós fechar, Rafael, eu imagino que a resposta seja sim, né? Então eu vou mudar um pouquinho o teor da pergunta, por tudo isso que a gente vem conversando. Tu recomendarias ele como mentor de lideranças para outras pessoas, empresas, organizações? Isso de fato por tudo isso que a gente vem conversando agora. Mas por que o Rafael recomendaria o William como mentor de lideranças, de empresas e tudo mais? Vamos lá. Eu penso que eu acho que a gente, que ele, né, enfim, que a gente pode se desenvolver fazendo a diferença de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, mais prazerosa, né, que busca uma elevação nossa muito maior do que simplesmente
é resultado, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, uma baita experiência, né? Então, Queria poderia dizer, resumir que o William pode, né, transformar, evoluir a partir de toda essa bagagem, né? O currículo dele fala por si só para poder auxiliar em N situações e poder transformar esse agente de transformação, melhor dizendo, pode ser na figura dele por toda essa experiência e know-how que ele tem. isso mesmo, né? Exatamente. Sensacional. Rafael, te agradecer imensamente o carinho, a atenção, né? Conversar quase meia hora que a gente já está conversando, passa rápido. Especial demais, te liberar aí para também descansar. Certamente, né, te agradecer e transmitir o carinho também do William, certamente, né? Vocês também mantêm contato, então obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu mesmo. Cara, obrigado, um prazerzão, viu? Pode contar. Com certeza, certamente. Valeu, grande abraço. Boa noite. Até mais.